A coluna vertebral desempenha uma série de funções que só são possíveis devido ao encaixe sinérgico de estruturas com múltiplas combinações, tecidos mole, cartilaginoso e ósseo. Sobre as articulações intervertebrais, ou seja, entre os corpos das vértebras, são articulações pouco flexíveis devido à sínfise intervertebral com os discos intervertebrais. Já as articulações verdadeiras são representadas pelos processos articulares, craniais e caudais. Vocês lembram que nós falamos em sala de aula sobre esses processos? Na época, eu comparei esses processos a bracinhos ou mãozinhas que as vértebras desenvolvem para se segurarem umas nas outras, nas vértebras vizinhas, ou seja, naquelas vértebras que estão imediatamente antes e depois de cada uma delas. Lembram disso? Então, entre esses bracinhos, que aqui vamos chamar pelo nome anatômico correto, os processos articulares, ocorre o tipo de articulação chamada de verdadeira, porque é sinovial, ou seja, tem movimento e é classificada como plana. Relativamente, as superfícies dessa articulação são mesmo planas, mas se a denominação fosse articulação de balanço, seria mais apropriada e descritiva, porque é isso que as vértebras fazem, se balançam umas sobre as outras. Elas são capazes de realizar movimentos de adução e abdução, mas principalmente de flexão e extensão. As extremidades cranial e caudal de duas vértebras adjacentes são conectadas por discos intervertebrais. Cada disco intervertebral consiste em duas partes, o núcleo pulposo e o anel fibroso. Esse último é recoberto por fibrocartilagem dura. Esses discos funcionam como pequenos amortecedores feitos de cartilagem. A espessura média dos discos nas vértebras torácicas do equino mede de 2 a 3 milímetros mais ou menos, com exceção do disco entre a primeira e a segunda vértebras torácicas, que apresentam o dobro da espessura das vértebras sucessivas. A espessura do disco intervertebral é amplamente responsável pela flexibilidade da coluna. Com o passar dos anos, no entanto, os discos tendem a apresentar alterações degenerativas, e assim a gente também vai perdendo a flexibilidade da coluna. Sobre essas alterações degenerativas, a ocorrência mais comum é quando o núcleo pulposo, sofrendo pressão contínua, pressiona também o anel fibroso enfraquecido, resultando em protrusão ou hérnia de disco em direção ao canal vertebral. Caso o anel fibroso se fragmente, pode haver então esse prolapso do núcleo pulposo no canal vertebral. Ou seja, resumidamente, a hérnia de disco, tão conhecida por todos nós, ocorre quando os discos cartilaginosos que existem entre as vértebras e que fazem com que elas permaneçam unidas se rompem e se projetam, causando a compressão da medula espinhal, dos nervos também e dos vasos dessa região. E por que o disco intervertebral, quando se rompe, projeta o seu material justamente para dentro do canal medular, minha gente? Porque em suas laterais e no fundo, esses discos estão rodeados por ligamentos duros e músculos densos, que são assim justamente para sustentar a coluna vertebral e unir as vértebras, impedindo grandes movimentações que poderiam ser danosas. Aí, a única coisa dorsal a esses discos, é a medula espinhal, que por sua vez está firmemente encarcerada no canal medular ósseo. Assim, quando o disco intervertebral se rompe, é mais fácil ele protruir dorsalmente, ou seja, para cima, para dentro do canal espinhal, enquanto isso, a medula espinhal, para sua própria proteção, está cercada por ossos, então acaba não tendo chance de escapar a essa pressão quando o material protruído do disco a comprime, a lesionando assim e resultando nos sinais clínicos comuns da doença, como dor, dormência, fraqueza, paralisia, entre outros sintomas. Apesar disso, é importante a gente ter em mente que a hérnia de disco tem sido incriminada injustamente por muito tempo. Por que eu digo isso? A hérnia de disco não causa dor, então? Não é isso que eu estou dizendo, tá, gente? Ela pode sim causar dor e ser até bastante debilitante. O fato é que já há muito tempo as pessoas associam qualquer dor nas costas à hérnia de disco, mas não é bem assim. Estudos já comprovaram que uma grande parte da população tem hérnia de disco, e na maioria essa hérnia é assintomática, ou seja, não causam dor alguma. Isso significa que fazer um exame de imagem e ter o diagnóstico de que possui uma ou mais hérnias de disco pode não ter a menor relação com uma determinada dor nas costas que a gente tenha.
Essa dor pode estar sendo causada por vários outros motivos, inclusive por alterações patológicas internas em vísceras, cuja dor está sendo refletida nas costas. Então, devemos ter cuidado com a interpretação dos nossos exames. Por exemplo, um cão apresentando dor nas costas, mesmo que no exame de imagem tenha sido encontrado hérnia de disco, pode não estar sentindo essa dor devido à hérnia, mas por outros motivos que devem ser investigados.